Oi gente, tudo bom? Vamos falar de Herança Macabra, que, como o título já diz, não é um livro simples, não é um livro fácil de ler e vai contar uma história real, né? O livro vai acompanhar um rapaz que vai contar pra gente quem era a mãe dele e o que a mãe dele fazia nos anos 40 no México. E ela foi presa, ela foi condenada, a gente tem o arquivo do caso aqui, e era uma mulher que vivia numa aldeia, né? A gente pode até falar que ela era meio indígena. Ela vivia numa aldeia e ela teve uma vida muito sofrida, muito ruim mesmo, né? Quando ela começa a achar que a vida dela vai tomar um rumo normal, as coisas saem completamente do controle, e ela acaba descobrindo que algumas mulheres precisam que algumas coisas sejam feitas, né? A história começa quando duas meninas são encontradas mortas, né, na frente de duas funerárias distintas, e aí a gente vai acompanhar a investigação desse caso e a história sendo contada, né, do passado. Então, enquanto a trama vai se desenvolvendo com essa investigação, com esse imbróglio todo ali, a gente tem a narrativa do passado contando quem era essa mulher, né? E a gente vai descobrir quem é o narrador, né? Um pouco mais ali da metade do livro a gente vai descobrir quem ele é e as coisas vão se juntando. Essa história é uma história para quem tem estômago, porque algumas coisas são muito difíceis de ler. A gente vai acompanhar a trajetória de uma serial killer mexicana que era uma assassina de bebês, né? Ela matava sem dó, sem pudor, desde que pagassem para ela uma quantia que ela considerasse justa. Então ela matava essas crianças dentro e fora do ventre. Ela fazia os abortos que a gente vê por aí, abortos clandestinos, que podem sim matar uma mulher. E ela fazia também o homicídio após o nascimento dessas crianças. Normalmente as mulheres que procuravam ela eram mulheres de posses, mas tinham também aquelas que tinham sofrido alguma violência e queriam se livrar dessa gravidez indesejada. Essa mulher, ela era casada, ela tinha 2 filhos, e um deles tinha supostamente alguma deficiência, não se sabe muito bem o que era, e o outro pode-se dizer que estava dentro do que a gente chama de normalidade. E eles cresceram dentro desse ambiente, tinham algumas regras muito pesadas para que eles nunca soubessem o que estava sendo feito ali, mas era algo que era feito abertamente, não era algo super escondido nem nada disso, até a hora que os meninos descobrem sim o que estava acontecendo e vão ser forçados a ajudar em algumas fases ali desse absurdo que essa mulher fazia rotineiramente e por dinheiro, né? Até que o mais velho toma uma atitude que vai mudar tudo e consegue denunciar a mãe. E a gente tem ali todo o desenrolar da história, tudo o que aconteceu depois disso. Então a gente vai acompanhar a trajetória desde o comecinho da vida dessa mulher, né, e até o fim dela. E nesse meio tempo tem a investigação do crime que estava acontecendo, que é muito parecido com os crimes que ocorrem em um livro, né? Então, o que leva a crer que o maior suspeito é o autor dessas histórias. E é uma loucura, porque chega num ponto onde esse autor é encontrado morto, e aí as coisas tomam uma outra proporção, e a investigação vai acontecendo, e a gente vai acompanhar uma coisa que a gente está muito acostumado a ver hoje em dia ainda, que é o quanto o poder manda, enquanto ter dinheiro, ter nome, ter conhecidos pode livrar você de um crime, de qualquer coisa. Então, é um livro difícil, é um livro muito bom, lento, por causa da maneira como as coisas são contadas, mas ainda assim você não vai conseguir deixar de lado, vai sofrer horrores, pode ter certeza que vai, mas vai terminar de certa forma
feliz, porque a conclusão dessa história é muito boa e a gente sabe, acompanha um pouco sobre o México numa época que a gente não tem muita história, né? Uma época onde as coisas não eram tão simples nem tão fáceis, mas também acredito que não era no mundo inteiro, e a gente vai entender todo o contexto por trás das escolhas que essa mulher que foi apelidada carinhosamente de Ogra fez e por que esses crimes foram cometidos tantos anos depois e foram colocados nas costas dessa pessoa, certo? É isso, a gente se vê no próximo. Tchau.